um propósito, exatamente essa ideia, né, de ser um primeiro ou um modelo sujeito a críticas e a confrontos com outros modelos, na tentativa de se criar um instrumento de gestão para lideranças ou agentes públicos ou privados que tenham como objetivo ter um quadro de referências baseados, inclusive, num conjunto de métricas e indicadores para avaliar o desempenho dos arranjos produtivos, dos clusters, das aglomerações industriais. Então, esse objetivo básico, já acabei falando, né? A partir dessa ideia, eu selecionei algumas aglomerações produtivas no estado de São Paulo, basicamente aglomerações industriais. Não tratei nesse momento de aglomerações de outros setores da economia. E por um modelo de referência, eu estou entendendo aqui um conjunto sistematizados que envolvem conceitos relativos a arranjos produtivos, a externalidades, a cadeias produtivas que influenciam ou que são influenciadas pelo fenômeno dos arranjos produtivos, um conjunto de princípios e indicadores que, então, possam sustentar as ações de agentes públicos e privados que tenham interesse, logicamente, na promoção e no aprimoramento, no fortalecimento desses arranjos produtivos. Então, esse é o objetivo básico que norteou a pesquisa. Acho que cabe também salientar, essa pesquisa foi uma pesquisa considerada dentro do conjunto de pesquisas que a FAPESP patrocina, um projeto regular de pesquisa, apesar de envolver alguns outros pesquisadores, basicamente foi desenvolvida com um aluno de iniciação científica, mas já recuperando outros trabalhos que foram também frutos de projetos de pesquisa patrocinados pelo CNPq, de iniciação científica, desde 2006, basicamente, desde 2005 até o final do ano passado. Quais são, basicamente, as grandes questões que nortearam o desenvolvimento desse projeto de pesquisa? A primeira delas diz respeito a entender quais são os requisitos fundamentais que são relevantes para transformar simples aglomerações em empresas, né? O fenômeno de aglomerações, principalmente aglomerações de pequenas e médias empresas, naquilo que a literatura chama de sistemas locais de produção e inovação, né? A literatura internacional, aqui no Brasil, o professor Suzigan, o professor Cassiolato, chamam de sistemas locais de produção e inovação. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo é identificar o grau de relacionamento entre os empreendimentos, no nível micro, que compõem o sistema local de produção, do ponto de vista da frequência e intensidade das relações entre esses empreendimentos, entre as empresas de pequeno e médio porte. A outra grande questão, passei rápido, não quer parar? Não quer parar. Então, vou voltar 2, vamos ver se para um pouco. Não sei por quê. Questões... Bom, entender as estruturas de governança presentes nesses arranjos produtivos, identificando os atores que são responsáveis por definir determinadas estruturas de governança e o papel do sistema de ciência, tecnologia e inovação, incluindo, basicamente, os sistemas de normatização, os sistemas de certificação e metrologia industrial. Está brincando comigo aqui. Aqui o referencial teórico, né, partindo da literatura clássica da nova geografia econômica, Kruger, Marshall, identificando lá a presença das externalidades, a vertente das estratégias de empresas, basicamente o principal autor, Porter, da economia regional, identificando aí a importância da coordenação extra-mercados e das ações de políticas públicas e da eficiência coletiva, conforme os trabalhos do Herbert Schmidt e do grupo do IDS na Inglaterra, né? Bom, alguma sistematização disso, professor Suzigan, e um trabalho que me lembro, junto com o professor Renato Garcia, apresentado no Congresso de Engenharia de Produção em 2003. A ideia básica, recuperando algo que a gente já comentou em outros momentos, é que, fundamentalmente, o encontro das vertentes de ações conjuntas, né, desenvolvida por vários
tipos de agentes, né? As empresas privadas, as pequenas e médias empresas, o poder público local, no nível regional e no nível federal, a presença ou não de agências de desenvolvimento que possam estimular as ações coletivas entre esses agentes e os demais agentes, a presença de entidades, escolas técnicas, universidades, além de outros, juntamente com as externalidades positivas do ponto de vista, por exemplo, de grande oferta de mão de obra qualificada, matéria-prima abundante para uma dada atividade produtiva, convergem para a eficiência coletiva e isso tende a fortalecer redes de cooperação no local e contribuir, não exclusivamente, mas poder contribuir também para o desenvolvimento local e da região. A metodologia de pesquisa utilizada teve como início o mapeamento desses clusters, né, dos arranjos produtivos locais, como se começou a chamar recentemente, focalizando basicamente o Estado de São Paulo, que congrega aí, já de forma identificada pela literatura, pelo SEBRAE, pela Fiesp, mais de meia centena de arranjos produtivos que são focos de intervenção dessas entidades, por meio de um survey. Depois, utilizando-se basicamente de dois instrumentos de investigação. O primeiro, um questionário auto-administrado, tendo como objetivo identificar alguns aspectos que caracterizam cada arranjo produtivo, cada cluster, e diferenciam, logicamente, eles de outros de uma mesma cadeia produtiva também, né? E um segundo instrumento de investigação foi baseado em pesquisas qualitativas, né? Basicamente, o uso de estudos de casos múltiplos, utilizando-se aí questionários e entrevistas semi-estruturadas junto aos OPLs, né? Eu, particularmente, visitei uma boa parte desses, já tinha visitado vários outros, e o trabalho de pesquisa de campo foi complementado com vários alunos, depois menciono alguns deles presentes aqui, inclusive. O plano de pesquisa se desdobra em basicamente 3 pontos. O primeiro, utilizando-se de uma pesquisa documental junto aos órgãos, entidades que já tenham produzido na história recente análises e documentos sobre esses arranjos produtivos. Vale enfatizar que a partir da década de 90, basicamente, né, essas localidades foram alvo de muitos estudos, muitas pesquisas, né? Análise desses arranjos produtivos de forma mais objetiva, destacando aí as categorias de análises importantes, né, externalidades, as ações conjuntas, o grau de cooperação entre os agentes, os vínculos com instituições locais e agentes externos, agentes externos, e uma análise comparativa dos clusters dentro de uma dada cadeia produtiva, de uma dada cadeia de valor. Um dos principais instrumentos eleitos para constituir esse modelo, que a gente chama de modelo de referência, foi um sistema integrado de indicadores, né? E, basicamente, esse sistema integrado de indicadores foi elaborado, foi concebido a partir de dois principais elementos aqui, né? Análise das principais características das aglomerações, e a gente vai depois detalhar quais são esses aspectos, quais são as dimensões analisadas, e um referencial para a implementação de políticas públicas, né, dirigidas para as configurações dos clusters, aí, né, dos arranjos produtivos. Aqui, identificado no mapa a localização desses arranjos produtivos, né, desde arranjos produtivos localizados aqui na região metropolitana, como é o caso das aglomerações, os arranjos produtivos de autopeças, ferramentaria e plástico no grande ABC paulista, né? A aeronáutica em São José dos Campos, todo o polo aeronáutico em São José dos Campos, equipamentos médicos e odontológicos na cidade de Ribeirão Preto, aqui no norte do estado de São Paulo, máquinas, ferramentas localizadas aqui na cidade de Sorocaba, calçados com várias especialidades, né? Calçados femininos em Jaú, calçados masculinos em Franca e calçados infantis em Birigui. Aliás, o setor couro calçadista é um setor especialmente trabalhado e conhecido pelo professor Renato Garcia. Depois ele pode dar opiniões em relação a isso também. E o polo, a indústria, várias aglomerações na indústria de cerâmica, né,
desde a cerâmica de revestimento em Santa Gertrudes também, considerando a cerâmica artística de Porto Ferreira e a cerâmica estrutural em Tambaú, a indústria de confecções ou clusters da cadeia confecções têxtil em Tietê, em Indaiatuba, um polo recente, e Americana, né, uma região tradicionalmente conhecida, o professor Renato também conhece muito bem. Joias e folhados, aqui em Limeira e também em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto mais focalizado na produção de joias e Limeira num segmento tido como semijoias, né, ou bijuterias. Né. A indústria de móveis de Mirassol e Votuporanga e uma aglomeração nascente dentro de toda a perspectiva de se constituir um centro gerador de conhecimento de base científica e tecnológica na região de São Carlos. Né? Logicamente, São Carlos não é tradicionalmente conhecido como um cluster na visão tradicional, porque não há uma vocação produtiva industrial única, né? Na verdade, há uma diversidade de setores presentes nessa região, mas a gente destacou o fato de que, inclusive, foi objeto de uma tese de doutorado da Luciana, acho que não está presente, né? O fato de que já nessa região mais cerca de 2 dezenas de pequenas empresas nascentes, em torno da competência científica surgida dentro de laboratórios de pesquisa na Universidade de São Paulo, né, lá do campus de São Carlos, né, na indústria de óptica. Então, a ideia foi, a partir desses arranjos produtivos, identificar características específicas dentro de cada arranjo produtivo e comparar essas características com outros arranjos de uma mesma cadeia produtiva, de uma mesma cadeia de valor, e poder identificar alguns parâmetros para uma análise na perspectiva do gestor, ou, como a gente colocou, do agente responsável pela promoção, pelo fortalecimento desses arranjos. A partir desse conjunto de estudos anteriores e da pesquisa recente, elegemos aí um conjunto de 8 dimensões de análise envolvendo 58 indicadores. Poderiam ser 64 ou 55, né? Na verdade, volto a insistir, esse é uma proposta de um modelo que pode ser aprimorado, né? Na ideia de uma primeira aproximação de um modelo de referência para gestores de arranjos produtivos. Então, as dimensões analisadas, logicamente, partindo da dimensão econômica, na perspectiva da sustentabilidade, né, eu diria que o primeiro requisito de qualquer plano de sustentabilidade é a econômica. Né? Se não há perspectiva de mercado para as empresas estabelecerem-se em determinados locais, não há por que se falar em sustentabilidade ou em arranjo produtivo. Então, aqui não está aparecendo, mas basicamente os dados econômicos do ponto de vista da capacidade de geração de renda e de emprego que as empresas localizadas numa região, numa cidade, né, num cluster, têm como contribuir para a economia local ou regional. Né. Logicamente, a vertente geográfica, que é, na literatura, tradicionalmente, a vertente importante para se caracterizar um cluster, uma aglomeração, envolvendo fundamentalmente a concentração espacial, a infraestrutura existente para viabilizar a atividade produtiva no local. Eu vou pular essa verde aqui. A questão da governança, a estrutura de governança que a literatura apresenta, mas que na pesquisa empírica foi muito valorizada, a importância de se ter uma estrutura de governança forte para que haja coesão das ações conjuntas entre os atores que compõem aquela aglomeração, tanto do ponto de vista de identificar o agente, a forma de governança e a liderança nessa estrutura. Vou deixar isso também para depois. A questão ambiental, né, a questão do desenvolvimento sustentável, na perspectiva dos efeitos que a produção naquela aglomeração pode trazer. A vertente tecnológica, do ponto de vista da capacidade de inovação das empresas e do conjunto das empresas de maneira geral. Então, essa dimensão foi analisada desde a perspectiva micro, logicamente que
numa dada aglomeração produtiva, eu posso ter uma empresa que se destaque, uma empresa líder, que tenha maior capacidade de inovação do que as demais. Mas a ideia foi eleger a aglomeração como um todo, como foco de análise, e entender a capacidade de inovação das empresas de maneira geral, né? E perspectivas do próprio desenvolvimento, atualização dos padrões tecnológicos em termos de tecnologia de produto e processo. Aí não estamos falando da indústria criativa, né? Não estamos falando de produtos intangíveis, estamos falando de produtos da indústria tradicional, né, como foram apresentados aqui. Então, aqui eu diria que é importante destacar muito a questão da tecnologia de produto e processo. O aspecto social, logicamente, identificando aqui a presença de entidades que promovam cooperação e associativismo entre os atores. A questão institucional, a presença e ação do poder público local, de agentes públicos e de instituições que regulamentem aquela aglomeração. E voltando aqui à questão da internacionalização, aquilo que também na literatura sempre é destacado, da importância de se pensar o crescimento, o fortalecimento de uma aglomeração vinculada a cadeias globais, vinculada ao mercado globalizado. Então, apenas a título de ilustração, nós elegemos aqui o nível de exportação das empresas que compõem aquela aglomeração, passa a ser um indicador também de internacionalização, né? Os investimentos diretos realizados no exterior, né, eventualmente, quando ocorre em algum cluster, também pode ser eleito como indicador de internacionalização. E, de maneira, logicamente, menos importante, eventuais participações em feiras, no sentido de mostrar, divulgar e abrir novos mercados para as empresas que compõem uma determinada aglomeração. E, por fim, que eu deixei de falar aqui, por fim, a questão da capacidade gerencial, entendida como capacidade gerencial predominante nas empresas que compõem um dado cluster. Desdobrando, na visão tradicional, não vi outra forma, pelo menos nesse momento, desdobrando nas capacidades gerenciais funcionais, né? Vale dizer, na capacidade de gestão da produção, do processo produtivo, né? A introdução de novos métodos de produção, uso dos princípios do just-in-time, de manufatura enxuta, uso de sistemas de gestão de estoques, de fluxo de produção, a visão, né, de gestão por fluxo e menos a visão tradicional da produção em série. A capacidade de gestão financeira, principalmente a gestão de custos para a formação de preços competitivos, que também é uma capacidade fundamental e revelada na pesquisa como uma capacidade muito pouco desenvolvida nas pequenas empresas que compõem os aglomerados dos setores tradicionais, volto a repetir. Logicamente que em alguns setores essa capacidade já foi desenvolvida, mas, de maneira geral, essa é uma carência gerencial predominante também nas empresas pesquisadas e nos arranjos pesquisados. A capacidade gerencial do ponto de vista do marketing, né, da estratégia de marketing, nas suas várias manifestações, né, a capacidade de gestão de produto, a capacidade de identificação de canais de distribuição, a capacidade de identificação de nichos de mercado, né, toda a estratégia de marketing. E, por fim, a capacidade gerencial do ponto de vista da gestão de pessoas, né, ou do tradicional recursos humanos. Então, basicamente, essas foram as vertentes de análise. Aqui essa figura foi uma contribuição da colega, da Sandra Rufino, não sei se ela está presente. Eu pedi, olha, preciso sintetizar a apresentação dessas coisas. Aí ela criou essa figura aí, não sei, uma flor, alguma coisa parecida, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui do ponto de vista dos indicadores, logicamente não há muito tempo, apenas para mostrar que uma forma, lógico, visual, de apontar, após a análise do conjunto de indicadores e da quantificação, da tabulação desses indicadores, salientando que na análise e na aplicação desses indicadores foi feita uma ponderação, né, e essa ponderação pode ser alterada em função de uma necessidade mais premente do desenvolvimento daquele cluster. Por exemplo, se há uma grande carência para desenvolver a vertente tecnológica, né, logicamente que o maior peso relativo
pode cair, né, sobre os indicadores da dimensão tecnológica. Se há problemas, por exemplo, do ponto de vista do impacto negativo no meio ambiente, maior, esforços devem se concentrar aqui, né, na vertente ambiental. Então, aqui, por exemplo, um caso apenas ilustrativo, né, dos N casos já apresentados, que é a região de Americana, a região tradicionalmente baseada na indústria têxtil, né, até início da década de 90, a Americana congregava lá centenas, talvez mais 400 empresas do setor têxtil, e que, em função da abertura de mercado, sofreu, como todos os demais setores, não só no Brasil, no mundo todo, a influência da invasão de produtos orientais, de produtos vindos dos países asiáticos, né? E houve uma grande reestruturação. Logicamente, num primeiro momento, uma desindustrialização, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, algumas delas foram expulsas do local, foram para regiões, principalmente do Nordeste, e houve uma reestruturação. Muitas empresas nasceram, mas nasceram num elo, né, à frente, num elo adjacente, que é o elo da indústria de confecções. Interessante, até na análise juntamente com os agentes do local, do arranjo produtivo, identificar que houve um ganho de competência nesse processo, porque muitos empresários que nasceram, né, da década de 90 para cá, no setor de confecções, eram ex-vendedores da indústria têxtil, que visitavam muitos clientes, né, na indústria de confecções, e aprenderam, né, um pouco na linha da engenharia reversa, aprenderam muito o que é fazer confecções a partir, né, do tecido. Mas como síntese da análise realizada nesse arranjo produtivo aqui, né, identificou-se que é um arranjo produtivo com forte governança, a partir da atuação de vários agentes, públicos e privados, né, SEBRAE, sindicato patronal, uma entidade criada, como o Polo Têxtil, criado para o desenvolvimento específico dessa aglomeração, logicamente que identificando lá a presença de pessoas mesmo, né, pessoas profissionais que saíram da indústria, vindo de outras regiões, nesse caso um profissional vindo do Rio de Janeiro, que conhecia muito da indústria de confecções, né, conhecia muito do design aplicado à indústria de confecções, e ele é um líder, ele é um grande animador da indústria, ele faz a costura social, né, ele desenvolve muito a ideia do capital social lá do Bourdieu para motivar os empreendedores a realizarem ações conjuntas e participarem de feiras e a sempre estarem à busca de inovações em todos os aspectos que envolvem o negócio da indústria de confecções, né. Por outro lado, é uma indústria que pouco se internalizou, quer dizer, internacionalizou, desculpa. É a indústria que tem um grau de internacionalização muito baixo, porque basicamente atende mercados regionais, no máximo mercado nacional. Tá? Apenas para ilustrar. Uma outra possibilidade é, a partir da geração desses indicadores, né, e quero enfatizar que isso é um processo interativo, lógico, em função de ocorrências ao longo do tempo, de ações das empresas, ações dos demais agentes que estão no redor do negócio daquele cluster, né, da atividade daquele cluster, podem ocorrer alterações. Mas isso aqui é entendido como um instantâneo, uma foto daquele momento. Esse momento é o final do ano passado e início desse ano, início de 2008. Né? Comparando as várias aglomerações em torno da indústria têxtil e confecções. Né? Então, logicamente, se destaca aqui, do ponto de vista, por exemplo, a governança, né, na região de Americana. Por outro lado, nessa região de Cerquilho Tietê tem sérios problemas do ponto de vista da governança. Né? Isso aqui é um índice de governança geral. Né? Do ponto de vista geográfico, também Cerquilho Tietê tem sérios problemas. Já a Americana tem uma grande vantagem por, né, se localizar em vias de transporte muito boas, né, com qualidade diferenciada, né, toda a rodovia. Também é o caso de Bitinga. Né? Se eu pensar do ponto de vista do índice
geográfico, também a Americana tem um destaque, e assim por diante. É possível realizar comparações. A ideia aqui é que, nesse modelo, e baseado no sistema de indicadores, é possível cada gestor de um aglomerado, numa cadeia produtiva, se comparar com os demais aglomerados da mesma cadeia produtiva. Lógico, há especialidades, né, como o caso aqui de Ibitinga, que é uma aglomeração que se especializou na produção de artigos mesa, cama e banho, né, tendo feito, no passado recente, uma evolução, né, um upgrade, porque tradicionalmente Ibitinga era conhecida como capital do bordado, uma região que tinha atividade econômica baseada nas bordadeiras, né, nas mulheres que faziam bordados, e tinha uma economia muito limitada, né, na região. As pessoas iam comprar bordados lá na região de Ibitinga, e a partir de uma inovação, que não foi uma inovação revolucionária, né, não foi uma inovação de processo, mas basicamente uma inovação de produto, no sentido de incorporar os bordados nos artigos de mesa, cama e banho. Isso, por si só, criou um potencial de crescimento econômico muito grande para as empresas da região e, logicamente, serviu como desenvolvimento da aglomeração lá em Ibitinga. Aqui também uma tentativa de quantificar, a partir desse modelo e a partir do sistema de indicadores, o nível de desenvolvimento desses arranjos produtivos, né? Aqui, colocando um índice global. Logicamente, a ideia foi de simplificar todo aquele conjunto de indicadores em indicadores que pudessem ser traduzidos em números decimais, com 2 casas, né? Então, logicamente, o máximo, podemos pensar, a aglomeração mais desenvolvida seria 100%, né? E aí por diante, né? A primeira delas foi São José dos Campos, por uma série de razões, logicamente. Depois, a aglomeração do plástico no ABC, Ibitinga, Americana, e assim por diante. Então, a ideia, depois desse conjunto de indicadores, é lançar aqui, num gráfico bidimensional, e identificar, né, 12 quadrantes, né, do quadrante 1 até o quadrante 12, o posicionamento relativo desses arranjos produtivos. A partir de 2 grandes variáveis, né, a variável estágio de desenvolvimento, desde o estágio embrionário, né, aquela situação onde, numa dada região, começa a aparecer atividade produtiva, poucas empresas atuando de forma isolada, até um estágio maduro, onde as empresas estão muito articuladas, há uma grande difusão do conhecimento entre as empresas, há a presença de entidades de apoio, há, inclusive, presença de escolas técnicas, universidades, que geram conhecimento específico para as necessidades daquele arranjo produtivo, né, das empresas que atuam naquele arranjo produtivo. E o grau de organização desses arranjos, né, desde o estágio informal, passando por um estágio organizado, até o ideal de um estágio inovador, né. Então, por exemplo, aqui no exercício, quero enfatizar que foi um primeiro exercício, né, realizado na comparação desses clusters. Logicamente, a situação aqui mais favorável é do polo aeronáutico de São José dos Campos, né? Por outro lado, aqui voltando, 23 é a situação de Indaiatuba, um polo nascente na indústria de confecções. O Cláudio me ajudou muito a fazer essa pesquisa, né, lá na região. Limeira, uma região que produz bijuterias, tem sérios problemas aqui do ponto de vista do impacto ambiental que as empresas que produzem os folhados, né, acabam provocando, e assim por diante. Agora, só para comparar, por exemplo, eu tenho alguns clusters, o 5 e o 8 aqui, que são, respectivamente, São Carlos e Ribeirão Preto, que são 2 cidades que abrigam universidades públicas, na verdade, 2 campos da Universidade de São Paulo. São Carlos muito nas áreas de engenharia e de ciências exatas, e Ribeirão Preto na área de ciências médicas, né? Só que, quando eu penso nesses clusters, basicamente, São Carlos com a produção de equipamentos ópticos e Ribeirão Preto com produção de equipamentos médico-odontológicos, né? São clusters inovadores, mas no estágio muito embrionário, né? Não pode-se dizer que sejam clusters na concepção clássica da palavra, né? Então, apesar de serem inovadores, né, na vertente aqui, grau de inovação, são
né, são pouco desenvolvidos, são aglomerações identificadas muito recentemente e, logicamente, com um caminho a percorrer do ponto de vista do desenvolvimento. Então, há outras situações, logicamente, aqui identificou uma certa concentração aqui entre clusters organizados e em expansão. Eu acho que, um pouco aqui, um pouco já no estágio maduro, eu acho que isso também é típico de um país de industrialização recente e até a ideia de se identificar os arranjos produtivos como foco de atenção de políticas públicas, é um texto muito interessante, o professor Suzigan, o Renato conhece bem, é algo muito recente na história da industrialização brasileira, né? E essa categoria de análise, os arranjos produtivos, os clusters, também né? Eu me lembro quando comecei a me interessar por esse assunto, numa pesquisa também patrocinada pela FAPESP, há 10 anos atrás, se falava em cluster, buscando aí o termo da literatura, né, internacional. Não se falava em arranjo produtivo, né? O termo arranjo produtivo foi cunhado, acho que há 5 anos, um pouco mais, tá certo? Então, hein? O Cassiolato, tá. Então é isso, basicamente, né? Depois a gente acabei atravessando o tempo. Eu queria aqui agradecer as pessoas que colaboraram comigo na pesquisa de campo,